bem-vindo ao Câmara Entrevista. A Lei Maria da Penha completou no dia 7 de agosto 17 anos de existência. Esta lei foi inspirada pela luta de Maria da Penha Maia Fernandes, que ficou paraplégica após ser baleada pelo companheiro e levou 19 anos para ver o criminoso condenado. Segundo informações do dossiê Mulher do ISP, que reúne dados de registros de ocorrência entre 2014 e 2021, em Angra dos Reis, 36% dos casos de violência contra a mulher são violência física, 31% são violência psicológica, 21% de violência moral, 6% de violência sexual e 4% dos casos são de violência patrimonial. Para falar sobre o combate à violência contra a mulher, recebemos aqui no estúdio a presidente da OAB Mulher Angra, Aline Angelim. Doutora, boa tarde. Eu gostaria de começar perguntando sobre esses números que nós acabamos de ver. Eles são muito expressivos aqui na nossa região. E eu trago aqui o dado de que entre janeiro e junho deste ano foram registrados 93 casos de estupro na região da Costa Verde. Existe algo que a OAB pode fazer para ajudar a reduzir esses números? Primeiramente, boa tarde. Sim, existe. A OAB Mulher, ela tem feito o papel de levar informação nas escolas, conscientizar, né, a sociedade sobre algumas condutas que são consideradas tanto crimes, né, de violência doméstica contra a mulher, como também no caso de estupro. Se a vítima ela for do sexo feminino, tá? A criança, muito desses casos de estupro que está acontecendo estão envolvendo crianças, né, dentro de seus lares. Se for menina, ela é protegida pela Lei Maria da Penha. E o que a gente tem feito é isso, levar informação. Fiscalizamos se os órgãos estão cumprindo com as suas obrigações, né, legais. Caso seja feito algum tipo de identificação de não cumprimento da lei, aí a gente encaminha para ouvidoria ou então para o Ministério Público. A senhora acredita que esse número pode ter subnotificação, que esses números, na verdade, sejam maiores ainda? Sim, eu acredito que desde a pandemia os números passaram a ser subnotificados. Então, embora exista essa subnotificação, a gente também verifica que a partir do momento que o crime de violência psicológica foi abraçado pela Lei Maria da Penha, né, se tornou de fato a violência psicológica um crime contra a mulher, o número também das denúncias com relação a esse tipo de violência aumentou. Então, até o próprio ISP, ele demonstra para a gente que o número aumentou. Por quê? Porque passou a ser reconhecida a violência psicológica como um crime contra a mulher, tá? Então, esse cenário faz com que você tenha a falsa ilusão de que as pessoas estão indo denunciar mais. Não é isso, é que agora existem mais condutas que são tipificadas como crime. 57% dos registros de violência contra a mulher são crimes que acontecem dentro de casa e desses 48% das vezes o criminoso é ou foi companheiro da vítima. Como que a gente pode combater essa violência que ocorre dentro de casa? Mais uma vez, levar a informação é essencial, tá? Você estava passando essa informação com relação a esses dados, o que também aumentou e modificou, sofreu uma mudança, foi no perfil da vítima de violência doméstica. Então, são mulheres entre 19 e 42 anos, agora o maior número de vítimas de violência doméstica. A gente leva informação, mas só informação não é suficiente, ela precisa se sentir acolhida. Então, o papel da OAB Mulher aqui na cidade de Angra dos Reis é fazer um laço, né, um vínculo com a Secretaria de Assistência Social, com a DEAN, com os órgãos, né, que são capazes de dar ou receber a denúncia dessa vítima ou então de dar um acolhimento. Por quê? Porque ela precisa se sentir protegida. Muitas das mulheres, elas têm receio de ir à delegacia registrar uma ocorrência, primeiro porque elas têm vergonha, né? Elas vão achar que estão sendo julgadas pelos policiais que estão atendendo. Depois também, muitas vezes a família não apoia. Então, assim, uma série de coisas. E aí, o que a OAB faz? Ela leva informação, ela ajuda também no sentido de acolher essa vítima quando algumas mulheres têm dúvida
de aonde procurar, o que fazer, elas procuram a comissão da OAB Mulher. No momento do nosso atendimento, a gente não só orienta, como a gente também faz questão de mostrar para aquela pessoa, para aquela mulher, que ela não é a única e que ela nunca, jamais deve se sentir culpada. Então, não é só o trabalho físico, é também um trabalho emocional muito importante para fazer com as mulheres vítimas de violência doméstica. A senhora falou da importância, né, delas terem esse conhecimento, né, sobre a informação. A senhora acha que elas estão mais conscientes, as mulheres, essa informação ela tem sido mais divulgada, mais propagada? Sim, nós fizemos um balanço sobre o trabalho, pelo menos, que foi feito na cidade de Angra no ano de 2022. Sim, as mulheres, elas receberam muitas informações, elas têm essa consciência. Agora, o que a gente precisa é propagar a informação para os homens, porque não adianta só a gente levar a informação para a mulher se a gente também não trouxer a informação para os homens. Porque muitos homens têm determinadas atitudes e não têm consciência de que aquela atitude que ele está praticando dentro do lar dele é um crime. Ou então que possa ferir psicologicamente, causando uma crise de ansiedade generalizada, uma depressão na sua esposa, na sua companheira, por conta da sua conduta. Então, acho que as mulheres estão sim informadas, mas agora é o momento da gente também olhar para a questão da informação masculina. A gente também gostaria de saber como que a gente faz para conscientizar isso lá atrás, para as meninas, para as adolescentes. É possível levar essa informação para as escolas? Sim, primeiramente, eu acho que dentro das nossas casas, né? Eu acho que nós estamos vivendo numa época em que os pais estão tendo mais consciência, principalmente porque os filhos têm mais facilidade a ter acesso a informações. E muitas das informações, não só relacionadas à violência contra a mulher, mas assim, em geral, são informações que chegam precocemente para as crianças. Então, eu acho que o primeiro trabalho começa dentro da nossa casa, tá? Onde a gente tem que cuidar do que os nossos filhos recebem de informação. Segundo, o nosso comportamento com o nosso companheiro, né? Assim como a mulher tem que medir as palavras, tomar cuidado, respeitar, porque o respeito é o fundamental, o seu companheiro, ele também. Ele prestar atenção nisso, por quê? Porque os filhos vão reproduzir a atitude dos pais. Então, a criança, o menino que vê o pai sendo grosseiro, violento, agressivo com a mãe, ele vai crescer achando que isso é normal. E a mulher, a menina que crescer vendo a mãe se sujeitar a inúmeros tipos de violência, ela vai achar que aquilo é necessário para você manter um casamento, né? Então, essa é a primeira coisa dentro da nossa casa. E segundo, é como a gente tem feito, levando informações para as escolas principalmente. Como que é possível dar mais celeridade às medidas de proteção às mulheres, especialmente aquelas que estão em uma dependência financeira do companheiro? Que nós sabemos que essa é a situação mais difícil da mulher sair, né, de uma situação de violência, quando ela depende financeiramente desse homem que a agride. Sim, eu acho muito interessante essa pergunta. A gente sempre gosta de falar sobre isso, porque a dependência financeira é uma das principais razões que fazem com que a vítima permaneça naquele relacionamento abusivo, né? Só que aí, mais uma vez, a gente vê uma falha na informação, tá? A questão da celeridade, a gente propaga qual o procedimento correto para você ir até a delegacia, registrar uma ocorrência, o que você pode fazer para facilitar. Agora, se eu não me engano, foi em abril, nós tivemos uma alteração, tá? Na Lei Maria da Penha, que veio justamente para dar mais celeridade, que as medidas protetivas são concedidas agora para as mulheres, independente de ter um registro de ocorrência, independente de ter um processo. Então, assim, são inúmeros os mecanismos que a vítima, ela hoje pode fazer uso para poder garantir a sua segurança, tá? Isso no caso de uma medida protetiva. Agora, com relação à questão patrimonial, também existe a medida protetiva patrimonial. Então, a mulher, ela precisa ser informada que a Lei Maria da Penha, ela também dá essa proteção no sentido de que o agressor, ele fica impedido, ele pode ficar, se isso for requerido, de vender bens. A grande preocupação é: onde que eu vou? A primeira coisa, ele vai ser afastado do lar. Então, ela vai ficar na casa. Ela não tem obrigação nenhuma, muito pelo contrário, por ser vítima de violência doméstica, de pagar um aluguel referente à parte dele no imóvel. Ela tem direito a receber uma pensão
provisória como medida protetiva. Então, assim, existem N situações que podem dar um mínimo de suporte financeiro para essa vítima. Então, assim, toda vez que uma mulher precisar ir à delegacia registrar a ocorrência, tá? Ou que ela vá à defensoria pública ou contrate um advogado para se consultar, ela precisa informar qual que é a condição financeira, por quê? Porque certamente eles vão identificar ali a lei, o que a lei fala para poder resguardá-la financeiramente, tá? A delegacia, por exemplo, o delegado, numa das recentes alterações da Lei Maria da Penha, ela passou para o delegado a função de explicar para a vítima de violência doméstica quais são os direitos dela. Então, essa informação ela também pode pedir na delegacia. Angra conta com uma sala Lilás, um equipamento que foi inaugurado recentemente para dar um suporte mais humanizado para as vítimas de violência. Como que funciona esse atendimento e como que a gente pode ampliar os conhecimentos sobre ele? Sim, essa questão da sala, tem a sala Lilás e tem essa sala de escuta especializada do menor, né? São também conquistas importantes em virtude da lei. O mais importante sobre isso é que eles têm todo o aparato para que aquela vítima, tanto a mulher quanto também a criança, seja menina ou menino, eles consigam ser escutados apenas uma vez, tá? Sem precisar reviver aquela situação, aquela tragédia, né? Várias vezes, porque antes era na delegacia, depois era na justiça, depois era assistente social. Então, a sala Lilás e a sala de escuta especializada, ela serve justamente para isso, tá? Existem profissionais competentes, qualificados, preparados para esse tipo de trabalho e depois eles fazem um acompanhamento com essa vítima. Para quê? Principalmente para que aquele trauma psicológico, né, ele seja tratado. Então, é muito importante, mas ela parte da onde? Primeiro, a pessoa vai à delegacia, vai registrar a ocorrência, tá? Isso vai ser encaminhado para a Justiça. A própria Secretaria de Assistência Social também, ela recebe denúncias, então eles podem encaminhar direto para a sala Lilás, tanto a delegacia como a Secretaria. A Angra também possui a DEAN, né? Como é que a senhora avalia a importância desse órgão da gente ter uma delegacia especializada para o atendimento à mulher no município? Sim, não são todas as cidades que têm a delegacia especializada, mas também a criação da DEAN é uma alteração na Lei Maria da Penha, se eu não me engano é de 2018, se eu não me engano foi em 2018 que teve essa alteração legislativa. Sem sombra de dúvida, é muito importante nós termos uma delegacia de atendimento especializado à mulher. E o mais importante ainda é a população ter um fácil acesso a essa delegacia, né? Aqui eu tenho visto também que a delegada titular, ela tem feito também um trabalho de informação. Então, eu acho que quando uma cidade como Angra possui vários núcleos que estão unidos, estão se ajudando, colaborando em prol da sociedade, isso faz a diferença. Mas é muito importante que qualquer coisa que a sociedade, a população, a vítima veja em desacordo, então se sinta desprotegida ou desamparada, até mesmo no momento em que procura a delegacia especializada, que ela procure se informar, porque às vezes a pessoa pode ter um julgamento por desconhecer a lei, né? Como também ela de fato pode estar tendo o direito dela lesado, o que muito acontece quando a vítima vai à delegacia para registrar a ocorrência e lá ela é informada de que ela poderia registrar pela internet, que ela não precisava ir lá. Então, assim, isso é uma atitude muito comum. O que a gente precisa tá sempre destacando, sabe, para as mulheres, né, ou para quem quer que seja cidadão, não só a respeito da DEAN, é que é direito do cidadão fazer o registro de ocorrência na delegacia e lá receber as informações. Trago mais um dado. Uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que em 2022, 35 mulheres foram agredidas física ou verbalmente por minuto no Brasil. O que a gente pode fazer para melhorar esse dado? Sim, tem a Carta da ONU, né? Ela estabelece como uma das atividades da agenda acabar com a violência contra a mulher, né? Então, até por isso, até 2030, né, existe uma série de projetos muito importantes para que
sejam tomadas medidas mais drásticas, né, com relação ao agressor. Então, eu acho importante a gente observar todos os incisos e artigos da lei que falam justamente sobre a questão de você ressocializar o agressor, porque a vítima ela já está consciente de quais são os direitos dela. Então, nós vamos ressocializar o agressor e também cobrar dele que ele indenize o Sistema Único de Saúde pelas despesas que aquele município teve, pelas despesas que até o Estado às vezes tem com relação à prática daquele crime. Isso daí também está previsto na Lei Maria da Penha. É importante, então, que a gente comece a fazer o uso devido da lei. Por quê? Porque senão, quando não dói no bolso, né, isso acaba mexendo um pouco mais. Então, assim, a gente acha que é importante, a lei está prevendo que o agressor ele vá até fazer essa ressocialização, passe por esse tratamento. Mas muitas das vezes ele cresceu com esse pensamento machista, né? Ele aprendeu com o avô, com o pai, ele não vê nada demais, ele vai se negar a fazer o tratamento. Então, a gente passa para a questão da multa e do ressarcimento. Então, acho que são essas medidas em cima do agressor que são mais importantes nesse momento onde nós temos uma sociedade que já está bem informada sobre os direitos da mulher. Doutora, eu gostaria de perguntar também sobre a importância da denúncia, porque nós sabemos que muitas mulheres realmente não têm essa coragem, né? Não conseguem sair da situação de violência para irem buscar ajuda por conta própria, mas às vezes um vizinho escuta alguma coisa, alguém sabe de alguma situação de violência. Qual a importância dessa denúncia? Sim, a denúncia ela pode ser feita por qualquer pessoa, tá? O que acontece, claro que cada caso é um caso, né? Tem uma particularidade, mas é muito difícil para a vítima de violência doméstica sair do ciclo da violência doméstica, porque o que acontece? Ela, no primeiro momento, ela é ofendida pelo seu marido, pelo seu companheiro. E aí aquilo faz com que ela sofra, com que ela chore, mas logo depois ele já chega e com um presente, com alguma coisa que ela quer muito. Então ela acredita, poxa, ele vai melhorar, ele fez isso porque ele bebeu. E aí logo passa um tempo, ele vai e dá um empurrão, ele manda a esposa calar a boca na frente de todo mundo. Isso daí vai debilitando ainda mais aquela vítima. Mas aí ele vem que nossa família é a coisa mais importante, eu não vou mais fazer isso, você me desculpa. E mais uma vez ele faz um agrado. Isso, e as atitudes vão ficando cada vez mais graves. Aí passa para agressão, até que o fim é sempre o feminicídio, né? Quando esse ciclo não se quebra. Então já é muito difícil a pessoa registrar a ocorrência. Por quê? Porque ela tem dificuldade de aceitar que ela está sendo vítima. Ela quer que aquela família dê certo. Então, ela precisa se conscientizar. É muito difícil sair desse ciclo. E eu, sinceramente, não conheço ninguém que conseguiu sair sem uma ajuda psicológica, tá? Até por isso que é reconhecido agora a violência psicológica como um crime contra a mulher. Ela fica desacreditada, ela começa a achar que ela, de fato, é louca, como ela era chamada. Ela sofre de depressão, ela sofre de pânico, de crise de ansiedade. Então, assim, a primeira coisa para você conseguir, não só fazer um registro de ocorrência, mas para você levar adiante, é você cuidar da sua saúde psicológica, para você ter força. E para isso você tem que ter o quê? O apoio da sua família, dos seus amigos. Então, para aquelas mulheres que estão numa situação ou que se perguntam, será que isso que eu estou vivendo é normal? O que a gente indica é: converse com seus familiares, converse com seus amigos, não se sintam culpados e procurem ajuda psicológica, né? O apoio de um profissional para quê? Para que te dê forças. Porque senão a vítima acaba sendo manipulada novamente e aí ela retorna para o ciclo de violência. E se a pessoa quiser, algum vizinho, alguma pessoa que esteja ciente de um caso de violência, como que ela pode denunciar? Sim, ela pode ligar para a polícia, tá? Ela tem o 180, ela pode fazer essa denúncia. Tem também um WhatsApp que depois eu posso disponibilizar para vocês, tá? Da própria delegacia. E tem também o aplicativo da Maria da Penha, que pode baixar pela internet. Tá certo. Doutora, a senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu agradeço pela oportunidade. Eu acho que o fato da gente estar aqui hoje conversando sobre isso já é uma forma a mais da gente levar informação para as mulheres. Tá certo. Obrigada, doutora. A gente agradece a sua presença. O Câmara Entrevista volta na semana que vem. Até lá!